Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre treino de ombro, mais especificamente sobre um estudo que analisou a ativação do músculo deltoide em 4 importantes exercícios do treino de musculação. Mas, antes da gente aprofundar aqui no assunto, já curte esse vídeo, deixa o seu comentário aí e faz também a inscrição no canal para ajudar a gente a crescer e atingir cada vez mais pessoas. Bom, para falar desse tema, eu peguei aí um estudo de 2020, trabalho até que recente, de pesquisadores brasileiros, né? Mais uma vez, galera aqui do Brasil mandando bem na pesquisa na área de exercício, mais especificamente da musculação. Então, para a gente falar, né, do deltoide, nada melhor que a gente fazer uma breve revisão aqui, né, da anatomia, das funções do músculo. Então, a gente tem aqui, né, na imagem o deltoide, que é o principal músculo aí da região do ombro, né? Quando a gente pensa no treino de musculação, que a gente quer crescer o ombro, a gente direciona aqui um estímulo relevante para o músculo do deltoide, né? Ele tem essa forma, né, formato de delta, né, até por isso o nome deltoide. E aqui a gente já vê, né, bem destacado as 3 principais porções, subdivisões desse músculo, né? Então, pensando que aqui, né, a parte da frente é o peitoral, a gente tem aqui, ó, na primeira porção a parte anterior, a parte frontal do deltoide. A gente tem aqui a parte medial ou parte lateral do deltoide e a gente tem a parte posterior do deltoide, né, que a gente chama de posterior de ombro. Cada um dessas subdivisões fazem aí movimentos diferentes na articulação do ombro, né? Todos esses movimentos estão descritos aí na tela. E no treino de musculação, tem ali alguns exercícios que a gente faz com a intenção de priorizar cada uma dessas porções do deltoide, né? Lembrando que é um músculo só, então você faz um exercício de ombro, você faz um movimento que envolva o deltoide, ele vai ativar como um todo, né, para estar realizando aquele movimento, para estar fazendo aquele exercício, porém, dependendo do movimento que você faz, da forma que você faz, uma determinada parte do músculo vai ser priorizada em relação às outras, né? Então, a gente tem aí, pensando que o deltoide, como ele está ali bem, né, na parte principal da articulação do ombro, ele participa aí de praticamente todos os movimentos da região do ombro. Então, todo o treino de membros superiores que a gente faz, né, de forma geral, né, claro, tem alguns exercícios que não vão envolver o deltoide, mas em linhas gerais, praticamente todos os exercícios do treino de membros superiores e até alguns exercícios de membro inferior vai envolver aí a ação do deltoide. Então é um músculo que a gente treina demais aí, né, na nossa rotina de treino de musculação. Mas é claro que vai ter alguns exercícios principais que vão, né, ativar ali o deltoide, trabalhar ele como um ator principal, e tem alguns exercícios auxiliares, né, que vão trabalhar o deltoide mais ali como um coadjuvante e às vezes até como quase um ator principal também, né? E é importante a gente ter essa noção, porque na hora que a gente for dividir ali, escolher os exercícios que a gente vai utilizar no nosso treino, a gente tem que ter essa noção para saber o que a gente quer dar uma ênfase. Por exemplo, se você quer dar mais uma ênfase para a parte frontal do ombro, você tem que saber, né, o que ativa mais ali essa parte frontal do ombro, tanto nos exercícios principais, como nos auxiliares também, para você fazer ali uma dose correta do seu volume de treino, né? Então, se a gente for destacar os principais exercícios de ombro, né, muitos deles estão aí na imagem, né? A gente tem o desenvolvimento, né, dá para fazer de diversas formas. Tem a remada alta também, né, dá para fazer de diversas formas, né. Esse aqui trabalha o ombro como um todo, né, da forma que você posiciona ali você dá uma ênfase, mas dá para dizer que desenvolvimento e remada alta trabalha o ombro de forma bem abrangente. Aí a gente já tem as elevações frontais, né, aqui está até faltando ali, está escrito um pouquinho errado, mas deu para entender. Elevação frontal vai, né, como o nome já próprio diz aí, direcionar esse estímulo mais para a parte da frente, ali mais para o deltoide anterior. A gente tem a elevação lateral, que é mais para a parte medial ali do deltoide, né? A gente tem, até nos exercícios auxiliares, muita ativação de parte frontal,
muita ativação de parte posterior, e a parte lateral do ombro ali é a que mais necessita, né, no meu ponto de vista, desses exercícios mais isolados. Por isso que as elevações laterais são muito importantes aí no treino de ombro. E a gente tem os crucifixos inversos, que é para a parte posterior do ombro, né? A maioria desses exercícios você consegue fazer com peso livre, seja barra ou halter, você consegue fazer em máquinas específicas, em cabos, sistemas de polia, enfim, você tem, né, elásticos também, até peso do corpo, né, dependendo do exercício. Então dá para fazer de N formas, né? Esse seria o principal ali, o arroz com feijão do treino de ombro. Mas a gente não pode esquecer dos exercícios que a gente não faz ali pensando prioritariamente no ombro, mas que também tem um trabalho que não pode ser ignorado. E aí qualquer variação de supino ou flexão de braço, né, exercício clássico do treino de peito, vai pegar bastante ombro, principalmente a parte frontal, né, o deltoide anterior. As barras paralelas, né, seja mais focada em tríceps ou focada em peito, né, que tem variação para os dois grupos musculares, você também vai dar um trabalho interessante ali no deltoide anterior novamente. Crucifixo a mesma coisa, né, pensando no treino de peito, também vai ter um trabalho relevante do deltoide anterior. Os exercícios de puxada, né, seja puxada na barra fixa, na máquina, enfim, qualquer forma que você for fazer, vai ter um estímulo ali considerável, principalmente para a parte do deltoide posterior, e mais ainda enfatizado nas remadas, né, nos exercícios de puxar, só que na horizontal. Principalmente as remadas abertas, né, com o ombro um maior grau de abdução. Vai ter um estímulo bem relevante ali da parte posterior de ombro. Isso também vai acontecer de certa forma em outros tipos de exercício de puxada mais isolado, que são aí pull down e pullover, né? Também dá para fazer com barra, halter, máquina, de diversas formas. Também ali vai ter uma atividade principalmente do deltoide posterior, né? Vamos falar agora mais específico aqui dos detalhes do estudo, né? O que eles fizeram. Então, basicamente, eles pegaram 4 exercícios, né, do treino de musculação. Esses exercícios foram o supino reto na barra, crucifixo reto com halteres, né, o fly, o voador, né, como a galera gosta de chamar aí, desenvolvimento com barra e elevação lateral. Então aqui a gente já vê que são 2 exercícios que são mais comuns no treino de peito, né, que é o supino e o crucifixo. E também ali 2 exercícios clássicos do treino de ombro, que é o principal deles, que seria o desenvolvimento e a elevação lateral, né? Então, 2 exercícios do grupo dos principais e 2 dos auxiliares. E a intenção foi ver a ativação do deltoide nesses 4 exercícios, como ele trabalha no exercício principal para ombro e como ele trabalha no exercício auxiliar. E essa ativação ela foi medida nas 3 porções do deltoide, como a gente viu lá no primeiro slide, né, no segundo no caso. Deltoide anterior, deltoide medial e deltoide posterior. Como essas diferentes partes desse mesmo músculo trabalham nesses 4 exercícios. Para isso pegaram um grupo aí de 13 homens que já tinham pelo menos ali, né, em média, cerca de 3 anos, 4 anos de experiência no treino, ou seja, uma galera já com uma certa experiência no treinamento. A galera até com um percentual de gordura ali interessante, né, 14%, então já mostra ali que era uma galera que deveria ter, né, uns 4 anos de treino, realmente um treino mais relevante, uma certa preocupação com dieta, porque já é um percentual considerável ali de manter, né, percentual já relativamente baixo. Galera aí em média de idade de 25 anos, né, então galera que estava no auge ali treinando, né. E aí fizeram uma série de testes de força também, né, e o principal deles que era o teste de ativação muscular durante esses 4 exercícios que eu citei aí já para vocês, né? Então, esses testes eles foram feitos sempre aí com 12 repetições, a carga considerada foi de 60% do máximo avaliado, e essa análise da atividade muscular era feita ali nas 8 repetições do meio, né, para tirar qualquer efeito ali de um movimento já, né, mais cansado ou pior. Então eles cortavam as 2 primeiras repetições, as 2 últimas. Então eram as 12, cortavam as 2 primeiras, 2 últimas, analisavam ali as 8 do meio, né? Então a gente tem aí os exercícios, né, só para ilustrar melhor. Esse é o supino, barra, né?
esse é o crucifixo com halteres, então a gente vê que o movimento é o mesmo, porém muda ali o cotovelo, né? No ombro é a mesma coisa, adução horizontal de ombro, porém ali no crucifixo não se tem um movimento relevante do cotovelo, igual tem no supino. E aqui a gente tem os exercícios mais principais para o ombro mesmo, o desenvolvimento e a elevação lateral com halteres, né? Como falei, um exercício importantíssimo ali para a parte medial, para a parte lateral do deltoide. Então vamos aqui para os principais resultados. Então esse padrão de gráfico aqui ele vai se repetir nos próximos slides. Então interpretando esse a gente já consegue, né, tirar a lógica para os outros também. Então aqui no eixo da vertical, né, vamos lembrar que esse aqui é para o deltoide anterior, esse primeiro gráfico. Então a ativação do deltoide anterior nos 4 exercícios aí que a gente citou. Então no eixo horizontal, no eixo vertical, a gente tem a ativação do músculo, né, o mais próximo do 100% é uma contração isométrica, né, que é o padrão para esse tipo de avaliação. Então quanto maior esse número, mais o músculo foi ativado no exercício. E aqui a gente tem no eixo horizontal os exercícios em si. Então o BP seria o supino, o DF é o crucifixo, o SP é o desenvolvimento e o LR é a elevação lateral. Então a gente já vê aqui, ó, só batendo o olho, que para o deltoide anterior, ou seja, para a parte da frente do ombro ali, ó, o que mais se destaca é o desenvolvimento. Inclusive essas letrinhas aqui, C, A e B, elas são justamente para sinalizar que essa diferença entre, né, o desenvolvimento e os demais que apresentaram uma ativação menor do deltoide anterior, ela é realmente relevante, né? Eles fazem uma série de análises estatísticas para ver se aquela diferença ali que acontece, né, nos resultados, ela é realmente relevante. E nesse caso foi. Então, pelo menos pensando aqui nesses 4 exercícios, nessa condição aí avaliada, o desenvolvimento foi ali o exercício principal. E é bem assim, intuitivo de entender o porquê disso acontece. A gente tem aqui, ó, 2 exercícios que para o ombro, o mais importante aqui, apesar de acontecer flexão de ombro também, a força principal é na adução horizontal. Então o principal músculo que faz esse tipo de movimento é o peito. É claro, esses 2 exercícios são direcionados mais para o peito. Também tem ali uma parcela de flexão de ombro, tem, por isso que tem uma ativação relevante, ele também participa ali na adução horizontal um pouco, né? E aí você vê que tem uma ativação sim, ó, na casa ali de 20%, porém no desenvolvimento essa ativação ela é maior que 30% até, né? Então a gente tem que pensar que no desenvolvimento não vai ter uma força de adução horizontal relevante, né? Até tem uma participação de peitoral em desenvolvimento, mas é mais ali na parte superior, né? Não chega aos pés da ativação que tem no supino no crucifixo. Então, o deltoide, principalmente o deltoide anterior, precisa trabalhar bastante para aquele exercício acontecer. Já na elevação lateral, que é um movimento mais aí de abdução do ombro, mais voltado para a parte lateral do ombro, você tem também a ativação do deltoide, como a gente falou. O músculo contrai, não dá para você contrair só o feixe anterior e o posterior, não. Ele contrai como um todo. Porém, a mecânica do movimento, o tipo do movimento, vai direcionar essa ativação mais para uma parte ou mais para outra, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, se fosse pegar só esses 4 exercícios, né, e pedisse para escolher um para treinar, para usar na parte da frente do ombro, use o desenvolvimento. Porém, tenha noção que fazendo supino ou crucifixo ou elevação lateral, vai ter um estímulo ali para a parte da frente do ombro que também não dá para desconsiderar. Vamos aqui pegando o mesmo raciocínio já para a parte do deltoide medial, né? Então a gente já vê aqui, ó, como ele é pouco estimulado, né, na parte aqui dos exercícios de peito, né? Tanto o supino como o próprio crucifixo, provavelmente aqui bateu menos de 5% de ativação, né? O crucifixo com certeza. E já aqui, ó, em desenvolvimento e na elevação lateral, uma magnitude semelhante, né? Uma leve vantagem visual aqui né, nos dados, no caso, aqui para elevação lateral, mas para a estatística nem foi diferente, né? Então os dois são tão bons quanto, né? Tanto o desenvolvimento como a elevação lateral são exercícios aí bem relevantes para a parte medial do deltoide,
Mas se vocês lembrarem lá o começo do vídeo, eu falei que é importante a gente olhar para os auxiliares e ver como eles ativam o deltoide, porque esse gráfico, por exemplo, justificaria até, né, um maior volume de elevação lateral no treino, né, se a pessoa quer ter um trabalho uniforme ali no deltoide. Pensando que, apesar de não estar aí avaliado, mas se a gente for medir esse tipo de ativação muscular numa elevação frontal, por exemplo, que é um movimento prioritário de flexão de ombro, e como a gente citou anteriormente, a flexão de ombro, o principal motor, o principal músculo ali que trabalha, ou porção do deltoide é a frontal, já justificaria ter um bom trabalho aí de elevação lateral ou até de desenvolvimento, para você não desenvolver, crescer esse deltoide de uma maneira desequilibrada, né? Para você não ficar ali com o ombro mal trabalhado, né? Fazer muito uma parte e pouco a outra. Então, esse gráfico mostra para a gente a importância, né, de se pensar nesse treino do deltoide medial e equilibrar o volume de exercícios, também sem desconsiderar os auxiliares, com as demais porções do ombro. E agora a gente vai ver a porção do deltoide posterior. Claro que quando a gente pensa em deltoide posterior, a gente vai pensar em crucifixo invertido, a gente vai pensar em remadas abertas, em exercícios desse tipo. Remada alta também, dá para você ter um bom trabalho, né, de deltoide posterior, né, remadas, né, de forma geral. A gente não vai pensar muito em supino, né, em crucifixo, não faz tanto sentido assim, né? Essa porção do deltoide posterior ela vai trabalhar mais como uma estabilizadora do que como uma promotora do movimento em si, no caso do supino. Por isso que essa ativação baixinha aqui não era o esperado mesmo. Aí a gente já vê, para o desenvolvimento, essa ativação já cai, se a gente for pôr ali em comparação as outras duas porções do deltoide que a gente já mostrou na ativação. E a gente viu aqui que na elevação lateral ainda tem uma ativação importante do deltoide posterior. Isso é interessante, né? Então, quando a gente treina a elevação lateral, o deltoide posterior tem ali um estímulo que não pode ser desconsiderado, né? Claro, menor do que no deltoide medial, né? Mas também relevante. Então, a gente vê aí nesses resultados, de forma geral, umas ideias interessantes para a gente equilibrar bem esse volume de treino. E, mais uma vez, principalmente focando no deltoide medial, que ele tende a ser menos estimulado nos exercícios de peito e, caso seja o seu ponto fraco aí na sua análise de físico, você pode ali investir em algumas séries a mais, né, de elevação lateral para ter equilibrando melhor o seu treino. Beleza? Esse foi o estudo de hoje. Mais uma vez, deixe sua curtida, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, deixa aí, eu sempre respondo todos, a gente, né, tira umas interações bem legais aí dos nossos vídeos. Você também pode fazer sugestões aí de temas para próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo, tem aula nova aqui toda quarta às 20 horas. Então, bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.